Não passar o neutro pelo medidor economiza energia? Quer saber a resposta? Então se liga. Essa é uma pergunta muito comum, geralmente feita por leigos e algumas vezes até mesmo por eletricistas. Para tentar economizar energia, muitas pessoas perguntam: se eu não usar o neutro da concessionária após o medidor, mas usar uma derivação antes, ou mesmo o neutro do meu vizinho, eu vou economizar energia? Resolvemos mostrar o que acontece na prática, detalhando as ligações de um medidor e o uso do neutro sem passar por ele. Antes de tentar comprovar na prática se não utilizar o neutro que passa pelo medidor economiza energia, vamos entender como é que ele funciona. A gente vai utilizar um modelo homologado pela concessionária aqui de Belo Horizonte. Esse é um modelo de 4 fios, 3 elementos. Como é que ele funciona? Nesse momento eu tenho uma das fases conectadas, não tenho nem o neutro e nem as outras fases. Ele vai ligar o painel e a parte de processamento a partir do momento que eu tiver pelo menos 2 fases. Ou então, se eu tiver fase e neutro. Eu liguei o neutro aqui agora e ele está ligado. Então eu preciso de pelo menos fase e neutro ou 2 fases para que o painel entre em funcionamento. Muito bem, agora que nós sabemos como funciona o medidor, vou explicar a montagem. Eu tenho um sistema trifásico com neutro na entrada, porém na saída eu só vou utilizar um circuito monofásico. Aqui nós vamos conectar cargas resistivas com o nosso banco de resistores da Ohmic Resistores e Reostatos, parceira aqui do canal. Nós vamos ligar em 127 volts, a gente vai ter uma corrente um pouco maior do que 15 amperes. O que eu fiz aqui? Peguei a fase da saída, passei por esse multimedidor genérico, voltei com o neutro e passei também por esse outro. A gente vai medir tanto no neutro quanto na fase. Lembrando que são modelos genéricos, a gente vai ter um pouco de diferença entre alguns dados dos 2 medidores, mas isso não importa, é só referência, você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Peguei aqui o ponto de alimentação dos 2 e nós vamos ligar esse medidor nesse momento. Vamos ligar e vamos ver quais valores eu vou ter registrado aqui. Aqui eu tenho 1,54 kW, aqui 1,52, a corrente quase a mesma, 12,7, 12,8. Como eu falei, a gente vai ter uma diferença entre esses medidores, eles são muito genéricos. Agora aqui a gente tem o nosso medidor de kWh. Nesse momento, ele já está piscando essa luz, indicando que ele está ativo e já está me indicando, vai me indicar valores. O que eu vou verificar aqui? Eu vou pressionar esse botão para a gente ver os valores que ele vai me mostrar. Ele vai fazer uma alternância entre os valores. L1 está me dando 129,5 volts, L2 128,68, vai me dar agora o L3, que deu 122 volts, porque eu tenho o circuito nesse local, então tem um pouco de queda de tensão. Vocês podem perceber que ele não me mostrou tensão fase e fase, ele mostrou apenas fase neutro. Corrente na fase 1, 0, corrente na fase 2 também 0, e ele agora tem que me mostrar uma corrente na fase 3. 12,66, próximo das correntes que nós temos nos nossos medidores aqui. Então, ele está medindo apenas a corrente na fase e as tensões entre fase e neutro. Vocês perceberam que ele não me deu, por exemplo, a corrente no neutro. Se a gente verificar agora, nesse momento, o que eu tenho aqui no meu circuito, passando pelo medidor, eu estou medindo a fase, estou medindo o neutro, veja que eu tenho 1,54 kW. E no neutro a mesma coisa. Como é que eu faria isso aqui para cobrar de um cliente, por exemplo? Cobrar de alguém, cobraria 1,54 ou eu cobraria 3 kW? Para que é que eu faço uma medição no neutro? Eu não preciso fazer medição no neutro para saber quanto esse circuito está consumindo. Então, medidores de concessionária também não precisam fazer medição de corrente no neutro. Se você verificar esse diagrama que está aqui, ou pesquisar diagramas de medidores na internet, você vai ver que nos pontos destinados ao neutro, você tem apenas um jumper de entrada e saída e um ponto interno para pegar uma referência de tensão, que é exatamente o que ele mediu aqui. Então, eu não preciso do neutro. Se eu não preciso fazer a medição no neutro, é bem provável que, se eu usar o neutro antes do medidor, eu vou consumir a mesma coisa. É isso que nós vamos testar agora. Muito bem, nesse momento eu tenho a carga desligada, o neutro está nesse ponto, eu vou passar para um ponto antes de passar pelo medidor. O que seria isso? Como alguém conseguiria pegar um ponto de neutro antes do medidor? Ele só conseguiria fazer isso de forma ilegal. Ele teria que ter acesso aos cabos da concessionária, onde ele não tem permissão para fazer qualquer tipo de intervenção. Uma outra maneira
seria, por exemplo, em locais onde eu tenho uma concentração maior de medidores, utilizar o neutro do vizinho. De qualquer forma, seria um crime você estar interferindo na instalação elétrica de alguém. Lembrando também que, caso você faça algo errado, você ainda poderia estar colocando a instalação e as pessoas em risco. Então, de qualquer maneira, que fique bem claro, fazer esse tipo de procedimento é crime. E nós vamos mostrar que você estaria cometendo um crime sem qualquer sentido. Por quê? Vou retirar o neutro nesse momento. Vou passar o neutro para a parte anterior ao medidor. Conectando o neutro nesse local, vamos ligar as cargas de novo. Eu continuo tendo o mesmo valor de 1,54 kW. Agora nós vamos ver os valores do nosso medidor. Se ele vai continuar medindo tensão e corrente. Por que eu vou fazer isso? Porque esse medidor mede de 1 em 1 kWh. Eu precisaria de uma carga muito grande para poder haver essa mudança. Veja aqui, vai me dar agora L3, continua me dando a referência fase e neutro, porque o neutro está conectado na entrada. E agora ele me deu a mesma coisa, uma corrente de 0 amperes na fase 1, uma corrente de 0 amperes na fase 2, e agora ele deve me dar o mesmo valor anterior na corrente, na fase 3, 12,7. Então, o medidor continua pegando as referências de tensão e corrente. Ele vai funcionar da mesma maneira. Para que não haja nenhuma dúvida com relação à ligação interna e a derivação apenas do ponto de tensão no neutro, nós vamos abrir esse medidor e mostrar para você os componentes internos. Agora, com ele aberto, nós conseguimos ver a configuração de entrada e saída. Aqui eu tenho R, fase R, S, T e o N. Então eu teria novamente aqui a fase R, S, T e aqui o neutro. Todos eles têm a mesma configuração. A diferença é aqui. Eu tenho, nesse caso aqui, o ponto amarelo, que está fazendo a coleta dos dados de tensão. E aí eu tenho o cabo branco com o verde, que inclusive passa pelo cobre, para pegar os valores de corrente. Eu tenho essa configuração na fase R, tenho essa configuração na fase S e tenho essa configuração na fase T. No neutro, eu só tenho a configuração de um cabo para pegar a referência de tensão. Então, eu não tenho medição de corrente passando pelo neutro, o que tornaria uma prática sem sentido tentar fazer algo para tirar o neutro do medidor e tentar economizar energia elétrica. Comprovamos na prática que de nada adianta tentar usar o neutro sem passar pelo medidor, o que ainda seria considerado um crime, pois não é uma ligação permitida pela concessionária. Então não invente, quer economizar eletricidade? Use de forma consciente. E se você é eletricista, jamais aceite fazer qualquer tipo de intervenção não autorizada em medidores. Eu tenho certeza que esse vídeo merece um like. Então compartilhe com um amigo e se ele ou você ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem as notificações. Para verem mais testes como esse aqui no canal, deixem suas sugestões nos comentários. Nos ajude a atingir a meta de 200 mil inscritos até dezembro de 2021. E não se esqueça também de seguir Eletricity nas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima!